A paz do Senhor, gente, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo pessoal que aconteceu comigo. Olhando os vídeos aqui do meu canal, eu percebi que não tem muitos vídeos assim. Na verdade, se eu não me engano, não tem nenhum vídeo em que eu falo sobre mim ou alguma experiência que eu passei ou algo do tipo. E o assunto desse vídeo eu acredito que vai ajudar muito das pessoas que assistirão ele. Então, gente, como vocês já viram no título desse vídeo, vocês já devem estar por dentro do que eu vou falar aqui nesse momento. É algo que aconteceu comigo. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu tomei a decisão de me batizar. E foi algo muito lindo, muito marcante, muito emocionante para mim. Foi assim algo que marcou a minha vida e que marca a vida de todos os cristãos que realmente tomam essa decisão por amor, tomam essa decisão de se batizar. No dia do meu batismo, no domingo à noite, no culto, o dia que eu batizei, eu lembro até hoje, o irmão da minha igreja revelou para mim que eu passaria dias difíceis, que viria provação sobre a minha vida. E ali naquele momento eu fiquei pensando, mas será o que vai acontecer? Tá tudo bem na minha vida, eu tô encaminhando tão bem, me batizei, graças a Deus, estava tão feliz. E eu fiquei pensando, mas o que pode acontecer? Que provação é essa, meu Deus? E olhando para trás, eu começo a meditar e eu começo a perceber como o agir de Deus foi lindo na minha vida e como Ele não deixa os seus filhos sozinhos, como Ele avisa a gente, como Ele está com a gente em todo momento da nossa vida. Passaram-se alguns dias e, como falado, logo depois de alguns dias do meu batismo, comecei a sentir algumas coisas diferentes, algumas coisas estranhas. Eu lembro que nessa época minha avó estava doente e a minha mãe estava cuidando dela, minha mãe estava dando uma certa atenção para ela, para poder levar no médico, para poder ver o que estava acontecendo. Minha irmã estudava à noite, 2 dias da semana. Eu ficava com o meu pai e nesse dia estava somente eu e o meu pai à noite. E eu estava no meu quarto, quando de repente começou a vir um medo muito grande dentro de mim, mas um medo assim, fora do comum. O meu coração começou a acelerar e eu comecei a ficar ofegante, parecia que eu não estava conseguindo respirar, que estava me faltando o ar. E eu lembro que eu levantei, eu lembro direitinho que eu dormia com a minha irmã no mesmo quarto, numa beliche que a gente tinha nessa época. Então eu dormia em cima e ela dormia embaixo, só que nesse dia ela estava na escola, ela estava estudando. Então eu desci rápido, fui para a cozinha e desesperada mesmo, assim como parecia que eu estava morrendo, sabe? Eu dobrei os meus joelhos e comecei a falar, meu Deus, eu tô morrendo, eu vou morrer agora. Parecia que eu ia morrer naquele instante. Meu coração estava acelerado e eu estava me sentindo fora de mim, parece que eu estava fora da realidade. E esses realmente são os sintomas de síndrome do pânico, que é ataque de ansiedade. Só que, gente, nessa época eu não sabia de nada disso. Para mim, é alguma coisa que estava acontecendo no meu corpo, sei lá, parecia que eu estava morrendo. E eu corri pro meu pai, falei que meu pai estava passando mal e tal, mas aí meu pai tentou me acalmar. E ali naquele momento eu fui me acalmando e deitei com ele e fiquei. Nessa noite minha mãe não estava em casa, estava com a minha avó e aquilo ali ficou na minha mente, eu fiquei com medo. E os outros dias para mim começaram a ficar atordoados, porque eu ficava com medo de acontecer aquilo de novo. Eu ficava com medo de novamente o meu coração disparar e eu começar a ficar sem fôlego. E como eu disse a vocês, eu não sabia, tinha ouvido falar dessa questão de ataque de ansiedade, essas coisas do tipo, eu não sabia nada. Para mim aquilo, eu estava doente, era alguma coisa dentro de mim, no meu organismo que estava errado e algo do tipo. Então passaram-se alguns dias e os sintomas continuaram. E foram momentos assim marcantes que até hoje eu lembro de cada detalhe do que acontecia. Eu lembro de uma vez que eu fui para a igreja, era uma caravana e eu fui juntamente com os irmãos e quando chegou lá eu passei mal, os mesmos sintomas, tudo de novo voltou e eu comecei a ficar desesperada, com falta de ar, com o coração acelerado e o irmão teve que me levar para o hospital. Ligaram para minha mãe, de novo ela estava cuidando da minha avó. E eu fui para o hospital, ali fizeram alguma checagem em mim, mediram o meu oxigênio e tudo mais, me deram até um calmante, aí eu me acalmei, a gente voltou para casa, eu melhorei, mas isso continuou. Foi aí que eu fiz uma consulta, marquei todos os exames, fiz todos os exames e não tinha nada de errado, estava tudo certo, estava tudo ok com o meu organismo. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, mas o que é isso? O que está acontecendo comigo?
E quando dava esses ataques, eu lembro que a minha pressão oscilava, mas era por causa da ansiedade, era por causa que o meu corpo estava sendo preparado para agir diante de um perigo. É igual quando a gente está diante de um perigo e a gente tem que sair correndo. Então, o nosso corpo libera adrenalina e aí a gente sai correndo, a gente tem atitude para poder fugir daquilo que é perigoso. Mas isso em mim era totalmente fora do comum, porque eu sentia medo de algo simples, de algo comum para as outras pessoas, sabe? Eu estava num lugar seguro, eu estava num ambiente seguro e do nada o meu coração disparava e eu tinha aquela sensação de perigo na minha frente, sendo que não tinha nenhum perigo à vista. Para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou contar de forma mais resumida, porque tiveram vários fatos e que eu lembro claramente. Se depois vocês quiserem saber de algo mais, é só escrever nos comentários que eu falo. Tiveram várias ocasiões e vários ataques desses, tiveram vários mesmos. Teve uma vez que meu irmão teve que sair do trabalho para me levar no hospital porque eu estava em casa. Mas o dia, assim, muito vitorioso para mim foi o dia em que eu fui fazer uma aula de violão com meu tio. E eu fiz a aula, tudo bem, tudo certo, foi no sábado. E eu voltei e fiquei com meu irmão onde ele trabalhava. E aí a patroa do meu irmão começou a conversar comigo, perguntando se eu estava bem, porque meu irmão tinha falado para ela que eu estava passando mal. E ela começou a falar comigo, começou a conversar e eu comecei a falar para ela o que eu estava sentindo e tudo mais. Eu sei que ela não é médica nem nada, mas ela sabia disso e eu já tinha feito os exames, eu já tinha feito tudo e estava tudo certo comigo. Aí ela começou a me explicar e começou a falar que poderia ser ansiedade, que poderiam ser ataques de ansiedade. E ela falou que quando ela era mais jovem, ela teve. Se ela estiver assistindo esse vídeo, eu sou muito feliz porque realmente Deus usou você para falar aquilo ali para mim. Eu sei que pode parecer algo bobo, mas eu realmente, gente, não sabia. Quando eu tinha 14 anos, eu nem fazia ideia que existia esse negócio de ataque de ansiedade. Então ela começou a me falar e aí eu comecei a pesquisar. Eu voltei para casa e comecei a pesquisar a fundo sobre isso, comecei a pesquisar e comecei a pensar, meu Deus, realmente pode ser isso, porque eu já tinha feito os exames e estava tudo certo comigo. Então eu comecei realmente a pensar que poderia ser isso, que poderia ser algo do meu psicológico, aquilo era a minha mente que estava criando aqueles medos, aqueles gatilhos, aqueles pensamentos que faziam com que aquelas situações viessem, aquelas emoções viessem a mim e parecesse que eu estivesse morrendo. Então, a partir do momento que eu comecei a pesquisar e eu comecei a orar, comecei a ser liberta. Não foi da noite para o dia, porque depois que eu descobri, ainda tiveram alguns eventos, ainda tiveram alguns momentos que eu passei por aquilo, mas foi um dos momentos assim que me ajudou bastante. Foi a partir do momento que a patroa do meu irmão falou comigo e eu comecei a pesquisar o que realmente era o que estava acontecendo comigo. O que é mais interessante é que passado isso tudo, e eu lembro que teve uma ocasião em que eu estava no hospital e esse mesmo irmão que tinha me revelado na igreja, ele começou a falar para mim, não se preocupa não, irmã, porque era isso aí que Deus tinha avisado que a irmã ia passar. E no momento que eu estava vivendo, eu não conseguia perceber, eu não conseguia lembrar da palavra que Deus tinha falado para mim. E Ele novamente me relembrou daquilo que Ele já havia me falado. Então Ele já havia me avisado que viriam provações, mas Ele estaria comigo. Eu comecei a orar pedindo libertação, pedindo que o Senhor me libertasse. Eu comecei a pedir a Deus que me ajudasse a controlar aqueles pensamentos que vinham, se eu sair vai acontecer isso comigo. Se eu for para a escola, porque na época eu ainda estudava, e eu começava a pensar, se eu for para a escola eu vou passar mal, se eu for para a igreja eu vou passar mal. Em algumas ocasiões eu passei, então eu tinha aquele medo de sair, aquele medo de passear, porque eu tinha medo de passar mal em um lugar que eu não pudesse ser acolhida, em um lugar que eu não pudesse ser socorrida. E um dos lugares que eu sentia mais segura era no meu canto, era na minha casa. Mas o que eu posso falar para vocês é que o cristão também passa por momentos de ansiedade, o
cristão também pode ter depressão e nós precisamos de ajuda, assim como eu fui ajudada, assim como eu fui orientada por pessoas que me ajudaram, por pessoas que se não tivessem me ajudado, talvez eu estivesse sofrendo com isso até hoje. Então algumas pessoas me ajudaram, me orientaram, me falaram, oraram por mim e hoje eu estou aqui, graças a Deus, liberta pelo Senhor, e é assim que Ele quer fazer na sua vida. Então se você sofre com isso e talvez até mesmo faça terapia, vá a um psicólogo, que é certíssimo, mas eu quero falar para você que Deus pode te ajudar a superar esses momentos difíceis, que Ele pode fazer uma mudança na sua vida e te libertar disso. Não vai ser de uma hora para outra, de um dia para o outro, como eu já falei nesse vídeo, porque é um processo, mas que Ele vai estar com você nesse processo, Ele vai estar até o final, Ele vai te ajudar a passar por tudo isso. Hoje eu saio, hoje eu vou para muitos lugares e não tenho esses sintomas mais, graças a Deus. Eu sou muito feliz porque Deus, Ele ainda opera maravilhas, Ele ainda liberta nos nossos dias, amém? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, que você não desanime, que você não se tranque no seu quarto e que você peça ajuda a Deus, peça ajuda a pessoas capacitadas que podem te ajudar também, como psicólogos, terapeutas, porque isso também vai te auxiliar muito na sua vida. Tenho certeza que Deus vai te libertar, porque o Deus a quem eu sirvo é um Deus poderoso, é um Deus de amor, é um Deus que não quer ver o nosso sofrimento, amém? Esse foi o vídeo de hoje, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário. Se você já passou por isso ou se você está passando por isso, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu testemunho, porque vai ajudar muitas vidas que também enfrentam e passam pela mesma situação. Até o próximo vídeo, gente!